E olha só esse assunto agora. As políticas públicas podem ser compreendidas como um conjunto de elementos que se interligam com o objetivo de promover o bem da comunicação, da população a quem se destina, ou mesmo como um processo, pois tem ritos e passos com uma única finalidade. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o sociólogo político Frederico Santana, que está conosco toda semana para a gente sempre discutir assuntos de interesse público. Frederico, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Bom dia. Muito obrigado, Tiara. Bom dia. E a gente já começa, então, querendo saber, explica para o pessoal de casa o que são as políticas públicas com relação aos programas sociais. Certo. Tiara, política pública é toda aquela ação do Estado. Ela pode desde envolver a execução de um atendimento, como no caso da saúde, da educação, do serviço de limpeza, do serviço de segurança pública, entre outras formas visíveis de política pública, o asfaltamento de uma rua, o saneamento básico, fornecimento de água e energia na casa das pessoas e um conjunto de outros serviços que é função do Estado, tudo aquilo que a gente precisa para viver em sociedade. Mas tem políticas públicas também que não são tão visíveis. Nos últimos dias, por exemplo, uma política pública que talvez seja uma das mais importantes do país, ganhou muito visibilidade, sendo que nem sempre a gente costuma discutir essa política pública. Que política pública é essa? Os juros do Banco Central. O Banco Central é um organismo de governo, é um organismo de Estado e define os juros. A definição dos juros é também uma política pública, porque ela impacta diretamente no que a gente chama de política macroeconômica, que é um outro tipo de política pública, que também vai guiar aí o planejamento do Estado, a orientação para qual tipo de comércio a gente quer priorizar, o que a gente quer priorizar para ser industrializado, o que deve ser financiado ou não com esse recurso. É importante a gente dizer, Tiara, que nós estamos falando de um dos maiores orçamentos públicos do mundo. O Brasil está aí próximo das 10 maiores economias, a gente tem um orçamento de mais de R$ 1 trilhão. Então, quando a gente pensa nos nossos problemas sociais e pensa no nosso orçamento, a gente leva a pensar que, pelo recurso que a gente arrecada com os vários impostos, que é um outro tipo de política pública, a gente teria condições de resolver boa parte dos problemas sociais. Se a gente não resolve, provavelmente esse recurso ou está insuficiente, mas ou provavelmente também está sendo orientado não necessariamente para essas prioridades. E me parece, com o novo governo, a gente vê uma clara reorientação dessas prioridades. A gente vê isso desde a composição de governo, quando a gente vê o Marielle Franco, que nem vinculação partidária tem, mas vem de uma luta antirracista, quando a gente vê um Silvio Almeida, que é um cientista, um acadêmico, um pesquisador, reconhecido na área do direito, na luta pelos direitos humanos, quando a gente vê também a Sônia Guajajara, de origem indígena, e quando a gente vê que as pautas do Brasil, nos últimos 45 dias, nesse 1 mês e meio de governo, mudaram, Eu mencionei, a gente está discutindo agora a questão do Banco Central, mas a gente já discutiu recentemente outra coisa muito séria, muito grave, a questão Yanomami, vem para o centro da pauta também, e, aliás, o debate mudou já lá no final do ano passado, quando a gente discutiu a PEC da transição, para quê? Para retomar o farmácia popular que tinha sido interrompido, para conseguir manter o Bolsa Família em R$ 600, para incluir um acréscimo para as mães solos, que têm filhos. Certo, É um pouco isso. Fred, e quem que deve promover essas políticas públicas? Olha, políticas públicas existem no âmbito federal, estadual e municipal. Então, existem as políticas públicas de responsabilidade da prefeitura, existe a de responsabilidade do governo do estado, do governador, e as de responsabilidade do governo executivo. Essas políticas públicas, muitas delas têm participação dos 3 entes. Então, por exemplo, a gente pega o caso do SUS, o Sistema Único de Saúde. O SUS ele foi pensado de maneira que uma parte dele é responsabilidade do governo federal, que tem a ver, inclusive, com o orçamento, mas também tem a ver com planejamento, com logística e com investimentos mais vultosos nas áreas mais avançadas, da medicina. O governo do estado, que cuida de uma outra parte da gerência do SUS, de se pensar o SUS,
sobretudo a parte das endemias, da vacinação e etc., né? Passa isso aí pelo Estado e tem as responsabilidades municipais de ligar. Então, é um exemplo muito claro de como é que essas responsabilidades elas são compartilhadas pelos vários poderes da República e pelos vários entes federados. Frederico, o Auxílio Brasil, por exemplo, é um programa de transferência de renda às famílias, né, em situação aí de desigualdade social. Na sua opinião, o Brasil hoje, ele necessita desse Auxílio Brasil? Ele precisa realmente passar aí por uma mudança? Qual que é a importância de um programa como esse para famílias que vivem na pobreza e extrema pobreza? Então, a pergunta é bastante relevante, porque nem sempre a gente tem oportunidade para olhar para a realidade brasileira, para o povo brasileiro e perceber quem somos, né, Tiara? E, a bem da verdade, nós somos uma sociedade muito, mas muito desigual. No ranking dos países do mundo, nós estamos na dianteira, somos um dos países mais desigual do mundo, o país mais desigual do mundo, né? Sobretudo quando a gente pensa em termos de tamanho de população, então isso é um número gritante. Nós temos hoje um número mais gritante ainda, 33 milhões de pessoas passando fome. E passar fome nem é insegurança alimentar, que insegurança alimentar é quando você não come o suficiente, não come na regularidade certa. Esse percentual da insegurança alimentar é muito maior, chega a 115 milhões de pessoas, de um universo de 215. Então, a gente tem a maior parte da nossa população hoje vivendo numa situação de que um dos direitos mais básicos, mais mínimos dos mínimos, que é a alimentação, não está sendo atendido. E não tem razão de não ser atendido, porque, por outro lado, nós somos o mesmo país que se orgulha de sermos campeões mundiais de produção de alimentos, né? Então, o antigo Auxílio Brasil, agora Bolsa Família, ele tem inúmeros benefícios. Existem muitos e muitos estudos da sociologia, da ciência política, das políticas públicas, sobretudo, mostrando os impactos dele no acesso à educação, que é um fator decisivo para o desenvolvimento nacional, o impacto dele no acesso à saúde, porque para receber o Bolsa Família tem essas condicionantes, né? O aluno tem que garantir uma regularidade na escola, tem que garantir um desempenho escolar, tem que garantir um acompanhamento do CRAS, né? Que é da assistência social, tem que garantir um acompanhamento também, ele está com cartão de vacinação em dia, e isso tudo contribuiu para a gente melhorar em muito o nosso índice de desenvolvimento, além, obviamente, de ser uma questão humanitária, né? É isso, temos 33 milhões de pessoas passando fome. R$ 600, a gente sabe que ainda é só uma mínima sustentação, e nem de longe é algo que resolve o problema, mas é algo que precisa existir, até para que as pessoas tenham forças e condições para conseguir buscar resolver o problema, né? O saco não pode ficar vazio, senão ele não para nem de pé para poder ir até em busca de um emprego, por exemplo, né? Frederico, e existem irregularidades em programas de políticas públicas, na sua opinião? Muitas irregularidades, né? As políticas públicas são feitas por seres humanos. Nós temos um Estado brasileiro razoavelmente eficaz. Impressionante, impressiona o mundo inteiro, por exemplo, o SUS, que eu já mencionei, né? Nós somos um dos poucos países que tem um sistema universal de saúde. Poderia ser muito melhor? Poderia ser muito melhor. Então, tem problemas aí. No caso do SUS, sobretudo, tem um problema de déficit orçamentário. Mas é uma infraestrutura tão eficiente que despencou com os nossos índices de adoecimento, de morte, de sofrimento, de dor, desde a sua implementação a partir da Constituição de 88, que é estudado pelo mundo inteiro, como um parâmetro, como uma referência. Mas, sim, tem milhões de problemas, como, por exemplo, agora, pensando em termos de hoje, parte dos recursos que a PEC de transição viabilizou, né, os 145 bilhões que se acresceu no orçamento nosso, esse ano, no orçamento do governo federal, vai ser utilizado para diminuir as filas das consultas especializadas. Então, tem problema aí. No caso do Bolsa Família, também a mesma coisa. Se descobriu que há um percentual enorme que, durante o último ano eleitoral, foi incluído no programa, muito provavelmente com pretensões eleitorais, e que não corresponde aos parâmetros do programa. Então, você conseguiu ali, nesse caso, como se diz isso?
corromper a política pública, né? Utilizar a política pública de uma maneira eficaz. A solução para esses problemas é uma outra questão, que é uma outra política pública, também muito decisiva e que a gente conversa pouco. Podemos conversar num outro momento sobre ela, que é a política de participação social. Quanto mais há participação da sociedade nos conselhos de políticas públicas, nos conselhos locais, nos conselhos de saúde, nos conselhos de alimentação escolar, no conselho da educação, no conselho da criança e do adolescente, e tantos outros conselhos que a gente tem, mais a gente tem vigilância sobre a boa aplicação, a eficácia da política e também mais a gente consegue contribuir, perceber aquilo que precisa de ajustar para melhorar. E eu digo que isso é uma mudança importante que também vai acontecer nesse momento, porque há de se lembrar que uma das primeiras medidas do governo anterior, em abril de 2019, nós estamos falando de 4 anos atrás praticamente, revogou todos os conselhos de participação que não tinham alguma lei que impedisse ele de fazer isso. Então, nós saímos de mais de 700 conselhos de participação para menos de 50 conselhos de participação. E aqueles que permaneceram buscaram também ser enfraquecidos em alguma medida, né? No sentido de que se tira a representação da sociedade civil e bota mais representação do governo, do Estado, para garantir maiorias e garantir aprovar as coisas da maneira como o governo quer, né? Então, isso também gera a mais fragilidade das políticas públicas. A gente viu casos gravíssimos no CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, em que se fez isso, né? Tirou representação de cientistas, de indígenas, de trabalhadores rurais, né? Tirou 3 da sociedade civil, botou mais pessoas do Estado e, com isso, se aprovou um conjunto de leis contra o meio ambiente. O Conselho Nacional de Meio Ambiente chancelou medidas e aprovou medidas de liberação, né? Que facilitavam mais agrotóxicos, mais desmatamento, mais queimada, enfim, menos preservação ambiental, menos recursos para as entidades e assim por diante. Então, essas todas são políticas públicas para a gente ficar atento. Fred, para a gente finalizar, eu gostaria que você desse a sua opinião. Existem novos caminhos para programas sociais? Então, eu vejo que os caminhos novos que a gente vai assistir de agora, tem a ver com uma novidade grande, que é a implantação de um sistema integrado de participação social entre todos os ministérios. Isso está chamando a atenção da sociedade de modo geral, dos gestores de políticas públicas e até de outros governos estaduais, olhando para a experiência do governo federal, porque isso se propõe a construir uma rede capilarizada entre todas as políticas públicas, de todos os ministérios de participação social, o fortalecimento desses canais. Então, todos os governos vão ter assessores especiais para cuidar disso, já tem, né, já estão nomeados, estão constituindo esse conselho e está ligado diretamente à presidência da República. Eu acho que aí é um novo caminho interessante, alvissareiro. A questão ambiental também, diferente do que muitas vezes a gente acha que é uma questão longe da gente, mas é uma questão que toca diretamente a nossa vida e vai aparecer com mais força transversalmente a um conjunto de políticas públicas que a gente acesse, que a gente assiste, que também podem contribuir muito para a sociedade brasileira, né? No campo da saúde, é importante lembrar que uma das primeiras medidas do novo governo, através da ministra da Saúde, Nízia, foi o que a gente chamou de um revogaço, porque existia um conjunto de normativas, decretos, tratativas, ordens, né, de trabalho dentro do Ministério da Saúde que eram anticientíficas, né? Que de alguma maneira foram colocadas ali para tentar impedir que a máquina da saúde que funcionava da maneira que funcionava pudesse agir daquela maneira. Então, o revogaço alcançou aí mais de 100 documentos diferentes e isso também é algo que vai impulsionar um pouco mais agora aí essas políticas públicas na área da saúde, vai destravar, pelo menos, é uma prioridade nisso. Bem como as questões indígenas e, sobretudo, eu acho na área de geração de trabalho e renda e direitos trabalhistas. Eu acho que esses são temas fortes e chaves que estão colocados aí. O governo, com esses 145 bilhões da PEC, da transição, ganhou um certo colchão para poder tentar, como eu assisti na matéria anterior, né, antes de eu entrar aqui, falando da retomada das obras, né? Isso também é muito importante, porque isso é uma política de geração de trabalho.
um dos principais empregadores no Brasil é a construção civil, né? Então, quando você retoma essas obras, isso aí impulsiona a economia. Ao você ter mais gente empregada, mais gente consome, mais gente consumindo, mais gente tem que produzir, mais gente tem que produzir, precisa investir mais. Ao investir mais, o PIB cresce, e é essa um pouco a preocupação central que eu acho que está do governo, e é o que acaba alimentando, né, fortalecendo as demais políticas, porque quando a economia cresce, a gente também tem mais recursos para as políticas públicas. Tendo mais políticas públicas, a gente tem menos problemas sociais. É verdade. Uma sociedade mais justa. Verdade, Fred. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por falar novamente aqui conosco e até semana que vem. Obrigado, Tiara. Eu que agradeço.